vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, 12º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo, ela vem nos mostrar que o seguimento ao Senhor nosso Deus não será fácil. E eu vou falar para vocês uma particularidade. O que sempre me encantou no cristianismo é justamente isso. O Senhor nunca nos ofereceu facilidades. O Senhor nunca nos ofereceu caminhos fáceis de serem trilhados. Ao contrário, o Senhor sempre nos mostrou que, para segui-lo, nós devemos primeiramente renunciar a nós mesmos. A primeira renúncia é a minha pessoa, é o meu desejo, é a minha vontade, é os meus prazeres. E segundo, tomar a cruz de cada dia e depois segui-lo. Então, Jesus nunca enganou a nenhum dos seus que o caminho seria fácil. Ele só nos garantiu que Ele estaria conosco. Esta é a garantia que nós temos. Ainda
Como nos diz o Salmo, que eu passe pelo vale tenebroso da morte, nenhum mal eu temerei, porque o teu cajado está comigo e o seu cajado me sustenta. Jeremias, aquele profeta mesmo que nós às vezes temos uma visão muito poética da função do profeta, quando nós lemos o seu chamado, quando ele fala, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Não tem nada de poético ali. Jeremias está na sua primeira grande lamentação. Este seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Ele fala, numa luta desigual, quer dizer, o chamado do Senhor é algo que nos coloca numa paz inquieta, como nos canta o Padre Zezinho. Esta paz inquieta que só aqueles que são chamados para trabalhar na messe do Senhor, seja através do ministério leigo, seja através do ministério ordenado, essa paz inquieta do qual o Senhor nos seduz, e numa luta desigual, porque se nós nos deixamos, nos abrimos realmente à sua ação, Ele vai realmente levar a cabo aquilo que o Senhor quer que nós, como seus ministros, façamos. E como assim Jeremias vai dizer hoje para nós que, ao fazer a vontade de Deus, aqueles que o profeta vai anunciar e vai denunciar, vai incomodar. E são justamente esses que estão procurando algo na vida do profeta para puxar o seu tapete. E assim também vai ser na nossa vida. Se nós nos calarmos, nós estaremos longe de Deus. Tem uma frase, numa das campanhas da fraternidade de alguns anos atrás, que nos falava o seguinte: o profeta se cala, de Deus ele se afasta. Só que pregar a vontade de Deus não é fácil. E nós vamos arrumar perseguição. Nós vamos arrumar realmente contenda com aqueles que não querem fazer e viver a vontade do Senhor. Por isso a missão do profeta, embora seja uma missão salutar, o profeta ele tem esta missão de mostrar a vontade de Deus e denunciar a mentira. Ele vai realmente sentir que só em Deus ele encontra consolo, só em Deus ele vai encontrar verdadeiramente o consolo para as suas angústias e resposta para as suas perguntas. Normalmente, o profeta é um homem de silêncio e um homem que não vive no meio da multidão. Ele é chamado por Deus para olhar a realidade, ouvir o que Deus quer, iluminar naquela realidade e transformar aquela realidade na ação do Espírito Santo. E essa a carta de Paulo aos Coríntios, da segunda leitura, vem nos mostrar o quê? Se o pecado de Adão foi universal, quer dizer, toda a humanidade recebeu esta marca do pecado original, assim, o que Jesus realizou para nós, e Paulo vai dizer que o dom de Jesus ultrapassou o delito, quer dizer, na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade foi pago por Jesus Cristo no seu supremo sacrifício do Calvário. Assim como o pecado destruiu a humanidade em Adão, em Jesus a humanidade é redimida. Em Jesus a humanidade é salva e liberta dos seus pecados. E mais uma vez no Evangelho, Jesus vai 3 vezes nos advertir e vai usar dessa advertência para nos encorajar. Não tenham medo. Em primeiro lugar, o medo paralisa. Depois, o medo nos leva à covardia. E a covardia nos leva a afastar-nos de Deus. Jesus deixa claro para nós que nós não precisamos ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas temos que ter medo aquele que pode matar a alma e nos levar para o inferno, o pecado e o demônio. O demônio vencido que está pelo supremo sacrifício de Jesus, embora vencido e derrotado, ele não quer
que a humanidade perceba isso, mas ele vai tentar de todas as formas nos seduzir. E nós temos que estar atentos para que não caiamos naquilo que ele vai nos propor. Embora Santo Agostinho nos fale que após a ressurreição de Jesus, o demônio é como um cão que está acorrentado e que só pode morder aqueles que chegam perto dele, mas ele vai tentar de todas as formas nos afastar do Senhor, sobretudo no nosso testemunho da nossa vivência de cristãos. Por isso que Jesus vai nos dizer que, se nós, diante dos homens, declararmos a nossa pertença a Ele, Ele irá nos justificar e também falará em nosso favor para o Pai do céu. Ao contrário, se eu negá-lo diante dos homens, Ele também irá negar-me diante de Deus Pai. Então o Evangelho de hoje, ao mesmo tempo que ele é para nós uma verdade que nos leva a não temer o mal do corpo, ele nos leva e nos pede o testemunho. Testemunhar Jesus Cristo no meio de uma geração como nós estamos vivendo hoje não é fácil. Nós falarmos de fidelidade ao matrimônio, enquanto que no mundo reina a pornografia, no mundo reina o que hoje se chama já de quase que estabelecido o adultério como um padrão de vida, tem trisal, tem quadrisal, quer dizer, virou-se um verdadeiro escárnio moral. E nós podemos olhar todas as civilizações que passaram no passado e que eram grandes potências. Quando que elas se destruíram? Quando elas se perderam no campo da moralidade. Perdeu-se no campo da moral, se destrói uma sociedade, porque até para o pecado tem que haver um padrão no qual não vai agredir toda a humanidade. Não vai agredir toda a humanidade. Então, precisamos subir nos telhados, como diz Jesus. E hoje, subir nos telhados é o quê? Usar da internet, usar dos meios de comunicação social, do rádio, da televisão. Por quê? Porque é urgente que nós, como cristãos, assumamos todos os meios para levarmos o Evangelho a toda criatura. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui está o grande mandato do Senhor, ser testemunhas dele diante de uma sociedade doente, diante de uma sociedade perversa, diante de uma sociedade que é sinal de morte e não de vida. Supliquemos a Santíssima Virgem Maria, ela que com o seu sim não teve medo do que poderia lhe acontecer. No tempo de Nossa Senhora, uma moça que aparecesse grávida antes do casamento, a lei mandava apedrejá-la. E Maria não olhou para isso. Maria olhou para aquele que estava a chamando, aquele que havia gerado pela força do Espírito Santo no seu ventre puríssimo, o autor da vida. Ela deu seu sim, porque ela confiou inteiramente em Deus, que é a nossa providência. Supliquemos à Santíssima Virgem que ela nos leve a viver uma vida nova em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,